Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande para falarmos de Gonzalo Plata, porque teve clube da Série A tentando a contratação do jogador e o Flamengo dizendo não. Ué, Vene, não estou entendendo mais nada. O jogador não está sendo aproveitado pelo Leonardo Jardim, não agradou a comissão técnica, tanto na parte tática quanto também na postura no dia a dia. O jogador causou muitos problemas nos bastidores do Flamengo nos últimos meses, com direito até mulher em concentração, segundo o jornal o Globo. E mesmo assim o Flamengo andou dizendo não para negociar o jogador? Pois é, pessoal, eu vou explicar o motivo disso, da recusa do Flamengo em negociar Gonzalo Plata, e tem também Bruno Henrique, boa notícia sobre o atacante, tá? Também envolvendo a situação contratual do atleta, a gente vai falar sobre isso e muito mais no vídeo agora. E por falar nisso, eu já vou entrar nesse assunto, porque eu acho que o que fazem com o Vinícius Júnior é uma covardia. Vamos lá. O Brasil jogou bem contra a França? Não. O Brasil poderia ter feito algo melhor, sobretudo no segundo tempo, quando teve um a mais, porque a França teve um expulso aos 9 minutos do segundo tempo? Sim, poderia. Mas o que aconteceu dentro de campo, gente, é extremamente normal. A França é uma das favoritas e é a primeira prateleira ali de favoritas para ganhar a Copa do Mundo. A seleção brasileira não está nessa prateleira. E eu vou além. Muitos, inclusive eu, só acreditam e têm um pinguinho de esperança em um título da seleção brasileira nessa Copa do Mundo por conta de Carlo Ancelotti. Porque se a gente olhar como foi o ciclo para essa Copa do Mundo, foi patético. Ramon Menezes, Fernando Diniz dividindo seleção brasileira com o Fluminense, trabalho horrível. Dorival Júnior, que eu cheguei a acreditar que poderia dar certo, infelizmente não deu certo. E aí veio Carlo Ancelotti. E graças a ele nós temos um pinguinho de esperança. E a covardia com o Vinícius Júnior depois do jogo, a rede social caindo em cima do jogador. Porque não rende nada que rende no clube. A pergunta que eu faço, qual jogador da seleção brasileira, dos destaques, daqueles que podem chamar responsabilidade, rendem na seleção o que estão rendendo nos seus respectivos clubes? Rafinha no Barcelona, longe disso, e eu não vejo fazer essa cobrança. João Pedro, mal demais. Matheus Cunha, muito mal. Martinelli, péssimo. E aí é só o Vinícius Júnior que não presta, é só o Vinícius Júnior que é pipoqueiro, é só o Vinícius Júnior que não chama responsabilidade. Porque ele não pode ser o 10. Quem será o 10? E aí eu tenho que ouvir durante a transmissão torcedores presentes no estádio gritando Neymar, Neymar. Gente, vocês acham que o Neymar iria encostar na bola nesse jogo? Um jogo de altíssimo nível. O Neymar não resolve nem contra o Novo Horizontino, nem contra o Vasco da Gama, nem contra o Corinthians. Vai resolver contra a França, voando fisicamente, tecnicamente, taticamente. Gente, vamos lá, vamos cair na real. Essa covardia com o Vinícius Júnior eu não acho justo. A cobrança tem que ser a mesma para ele, para o Rafinha. Mas ele usa 10. Ele usa 10 porque deram para ele. O que vocês precisam entender é o seguinte: a seleção brasileira está em escassez de craques. Em 2002 tinha muitos craques. O Ronaldinho Gaúcho era reserva. Rivaldo comeu a bola. Tinha um Ronaldo voando. Se preparou para aquela Copa do Mundo após uma grave lesão no joelho. Gente, vamos cair na real. Nada foi feito da melhor maneira possível para a disputa dessa Copa do Mundo. Repito, é graças ao Carlo Ancelotti que o povo brasileiro ainda tem um pinguinho de esperança. Fora isso, não tem como. Mas, enfim, fica aqui o meu repúdio àqueles que estão sendo covardes com o Vinícius Júnior, porque da mesma forma que ele não rende na seleção, tal como rende no Real Madrid, o Rafinha também não rende na seleção, tal como rende no Barcelona, e por aí vai, já falei bastante. Sobre o Bruno Henrique, galera,
Boa notícia, tá? O jogador está liberado pelo departamento médico, está treinando com o grupo, está sendo preparado fisicamente para ficar à disposição do Leonardo Jardim. É um jogador que ainda não entrou em campo com o novo comandante por conta de uma pubalgia e pode ajudar, porque ele tem características que agradam ao técnico Leonardo Jardim. Então, boa notícia no Flamengo. Lembrando que o primeiro jogo do Flamengo pós-data FIFA no dia 1º de abril, contra o Red Bull Bragantino, fora de casa. Nossa, Bragantino, pós-data FIFA, eu não tenho boas recordações, não. Mas, enfim, boa notícia. Renovação de contrato do Bruno Henrique. O Flamengo fez uma proposta aos representantes do atleta para uma renovação por mais um ano. O atual vínculo dele vai até dezembro de 2026. E aí o Flamengo fez a proposta para renovar até dezembro de 2027. E agora eles estão conversando. E quem pode sair a qualquer momento é Gonzalo Plata. Porém, o Flamengo, digamos assim, recusou uma investida de um, olha eu já falando o nome, de um time da Série A, é o Cruzeiro. O Cruzeiro entrou em contato com o Flamengo para sondar a situação do Gonzalo Plata e demonstrando interesse em ter o jogador por empréstimo. Por empréstimo, o Flamengo não aceita. E foi por esse motivo que o Flamengo recusou a investida do Cruzeiro. Se o Cruzeiro chegasse com uma boa proposta para comprar o Gonzalo Plata, o Flamengo ia abrir negociações com a Raposa para, quem sabe, vender o jogador. Mas desse jeito, por empréstimo, o Flamengo não tem interesse. O Flamengo prefere ficar com o jogador ali, tentar resgatá-lo a fazer um empréstimo com o Cruzeiro, que é um time que, teoricamente, pode brigar por títulos com o Flamengo durante essa temporada. Faz sentido o Flamengo fazer isso, mas vou ser muito sincero, acho que o desgaste do Gonzalo Plata com o Flamengo, com a torcida do Flamengo é tão grande que para ele dar a volta por cima, nossa, vai ser uma luta. Vai ser nível Léo Pereira, porque a história do Léo Pereira é linda com a camisa do Flamengo. Inclusive fez a sua estreia com a camisa da Seleção Brasileira. Acho até que ele foi bem na medida do possível, na ausência de entrosamento com os demais companheiros, bateu até uma falta. Mas eu acho que o Flamengo teve a postura correta em recusar o empréstimo ao Cruzeiro, do Gonzalo Plata. Mas lembrando, é um jogador que está com um filme muito queimado nos bastidores do Flamengo. Acho pouco provável que ele tenha, digamos, oportunidades consecutivas com Leonardo Jardim. Na frente dele tem outros jogadores, Carrascal, Samuel Lino, e diferentemente do que o Felipe Luiz fazia, o Jardim já avisou. O Plata não é centroavante, não vai jogar de centroavante comigo. Então, é menos uma posição para ele ser aproveitado, porque com o Felipe Luiz, nossa senhora, ele jogava em todas as posições, só não jogou de goleiro. O Felipe Luiz era apaixonado no Gonzalo Plata e defendia o jogador, dizendo que ele entregava tudo o que ele pedia dentro de campo. Menos gols, né? Porque em 81 jogos ele fez apenas 8 gols. Vamos falar agora sobre Luiz Henrique, porque informação que saiu ontem na ESPN, informação trazida pelo Bruno Andrade, é que o Zenit vê com bons olhos uma venda de Luiz Henrique. Além do Luiz Henrique, o Zenit também vai querer vender o Nino no meio do ano. Por quê? A ideia do Zenit é o seguinte: vende esses jogadores, vai para o mercado e compra jogadores mais jovens. O Zenit quer vir no mercado sul-americano e fazer a limpa. Ali em jogadores com 19, 20, 21, 22 anos. A ideia do Zenit é justamente essa: contratar esses jogadores jovens para chegar lá, acontecer lá e depois eles conseguirem vender esses jogadores mais caros. Depois eles conseguirem negociar esses jogadores por um preço ainda maior. E a ideia deles é pedir uma bagatela de 440 milhões de euros, o que daria 244 milhões de reais. E daí a pergunta que eu faço a você, torcedor rubro-negro que assiste aqui o nosso canal:
Se você fosse o presidente BAP, você autorizaria o José Botto a comprar o Luiz Henrique por 244 milhões de reais? É praticamente o mesmo preço do Paquetá. Você autorizaria, você assinaria o cheque para o José Botto? Coloca, por favor, nos comentários, lembrando sempre que o seu comentário é muito importante para o nosso trabalho, lembrando sempre que o seu comentário é muito importante para nós e eu quero saber muito qual é a sua opinião. Nessa sexta-feira, o técnico Leonardo Jardim vai aplicar mais uma sessão de treino à equipe. O Bruno Henrique já está treinando com o grupo, é a grande notícia dessa data FIFA. No treino da quarta ele treinou, no treino de ontem também, quinta-feira, ele treinou normalmente com o grupo, hoje também. Amanhã, sábado, vai ser folga de todo mundo, aí treina no domingo, na segunda, na terça, na quarta, já viaja para Atibaia para ficar concentrado para o jogo na quinta contra o Red Bull Bragantino. Deixa eu falar agora sobre a situação do terreno do gasômetro, porque eu até fiz um vídeo aqui esses dias falando sobre isso, e muita gente vem me perguntar, Flazoeiro, o que aconteceu? Porque saiu uma informação há um tempo atrás que havia um problema entre o governo federal e a Prefeitura do Rio. E esse problema poderia tirar do Flamengo o terreno do gasômetro. Gente, o prefeito do Rio, o atual prefeito Eduardo Cavalieri, o Eduardo Paes, saiu por conta da eleição. Então, o atual prefeito do Rio, Eduardo Cavalieri, já deu o veredito, já falou aí aos quatro cantos que todos os problemas e todas as pendências foram resolvidas. Então, para não ficar nenhuma dúvida, o que falta agora para o Flamengo começar a obra é a retirada dos dutos da Naturge, que estão lá no terreno, e aí, depois disso, tem a descontaminação do solo, tem toda uma questão, uma preparação que tem que fazer no terreno para poder começar a obra. Mas risco de perda não vai ter mais. Risco de perder o terreno, do terreno ser vendido ou ser leiloado para outra pessoa, ou do Flamengo receber o dinheiro de volta, isso não tem mais. Segundo o prefeito do Rio, todas as pendências foram sanadas aí e o terreno é do Flamengo. Galera, eu vou ficando por aqui. Eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, tem um botão aqui embaixo, inscrito, inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like. Isso é importante para o nosso trabalho, é importante para o nosso crescimento e ajuda demais a gente. Muito obrigado por tudo. Valeu, galera. Tamo junto. Vocês já sabem. É nóis. Valeu!